E aí, tudo certo? Vamos seguir corrigindo então as questões do vestibular de História da URGS de 2020, dando uma olhadinha nas questões 16 a 20. Se não olhou ainda, tem outros vídeos, então vai aparecer no card aqui em cima a playlist de outros vídeos de correção, e se inscreve no canal para valorizar a correção dessas questões e também não perder as atualizações. E sem perder tempo, vamos lá então para a questão número 16, que era para marcar verdadeiro ou falso sobre a Revolução Cubana. Primeira frase: o movimento revolucionário foi uma resposta à ditadura de Fulgêncio Batista, que assumiu o poder em 1953 e promoveu a exclusão política de setores da sociedade cubana. Está correto, verdadeiro. Lembrando então, né, o período anterior à Revolução, ele foi um período em que Fulgêncio Batista, que era um cara ligado aos interesses dos Estados Unidos, esteve no poder em Cuba e, no caso, boa parte da sociedade não tinha qualquer tipo de possibilidade de participar das decisões políticas. Então, essa frase está correta. A segunda: a reforma agrária e a nacionalização das refinarias de açúcar, usinas e indústrias pertencentes a empresas norte-americanas foram realizadas com a vitória da Revolução. Também é verdadeiro. Lembrando que a reforma agrária, onde as terras que não estão sendo usadas para produção vão ser expropriadas e entregues a camponeses que possam explorar melhor aquela terra. E a nacionalização de refinarias e tudo mais, indústrias, foi uma forma então de tirar essas indústrias das mãos de proprietários de fora do país, no caso a grande maioria de proprietários dos Estados Unidos, para ser comandados pelo novo governo cubano. Terceira frase: Cuba, após a tomada do poder pelos revolucionários, criou a Aliança para o Progresso, um programa de colaboração entre os partidos comunistas da América Latina com o objetivo de implantar o socialismo no continente. Bom, a Aliança para o Progresso, ela está ligada ao programa de governo do John Kennedy, presidente dos Estados Unidos. Ela era uma maneira de levar o desenvolvimento para a América Latina pelo caminho de conter o socialismo. Então é exatamente o contrário, tá? No caso, a Aliança para o Progresso, ela surge em meio à Guerra Fria, né, em meio a uma disputa muito grande entre os dois sistemas, entre o capitalismo e o socialismo. Lembrando, né, a gente tinha dois polos de poder no mundo, que tinham, na época, né, um poderio que podia brigar de igual para igual. De um lado a gente tinha os capitalistas dos Estados Unidos, do outro lado a gente tinha os socialistas na União Soviética, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, essa frase está completamente falsa, tá? Primeira coisa, tá? A Aliança para o Progresso é criada em 1961. 1961 é quando a Revolução Cubana se assume socialista. Então, a Revolução Cubana ocorre em 1959. Só que nesse momento, eles eram guerrilheiros que queriam tirar um ditador do poder, o Fulgêncio Batista, assumir o poder com um governo popular. 2 anos depois é que eles se aliam, então, a ideais socialistas, principalmente com o apoio que eles vão ganhando da União Soviética, e aí eles se declaram um país socialista, tá? Então isso em 1961, exatamente quando o John Kennedy cria a Aliança para o Progresso, exatamente em função da Revolução Cubana. E a última diz assim: a Revolução Cubana inspirou diversos movimentos de esquerda na América Latina, como a Frente Sandinista de Libertação Nacional na Nicarágua. Sim, está correto. Assim sendo, a resposta certa é a letra A. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. A questão 17, ela só diz: leia o texto a seguir. Não diz do que se trata, não diz o assunto da questão. Abaixo ela diz, né, sobre o texto é correto afirmar que, ou seja, ela não traz informação alguma no enunciado sobre o assunto da questão. Então o candidato está ali para tentar descobrir. Então é essencial ler o texto. Não adianta ir direto para as respostas, porque a resposta ela pode até estar certa, mas ela não está falando sobre aquilo que o texto traz. Então sempre tem que dar uma lida no texto, tá? O texto então é de um livro do Alan Touraine. O livro se chama Palavra e Sangue, Política e Sociedade na América Latina. Eu estou olhando isso porque é importante essa informação. Ela pode já nos dar uma dica do que está falando. Ó, ele fala sobre política e sociedade na América Latina, então eu já sei que não é uma questão que está falando diretamente sobre o continente europeu, nem está falando sobre o continente africano, nem sobre o continente asiático. É algo que fala sobre a América Latina.
Então, não é sobre a América inteira também. A gente está falando da parte que vai do México para baixo, né? Da América Latina, América que foi colonizada por espanhóis e portugueses. Vamos lá. Ele retira sua força de sua própria mobilização, do laço de fraternidade, a irmandade, que une seus membros e de sua devoção ao chefe. É um sistema, então, que está ligado à ideia de um chefe, de laços de fraternidade, que vai manter os membros unidos, mas a recusa necessária de uma concepção parlamentar dos partidos políticos não deve levar a ver neles somente os instrumentos de uma ambição ou de um culto pessoal. Recusa necessária de uma concepção parlamentar dos partidos políticos, recusar partidos políticos, ou seja, um governo meio bem centralizado, né? Mas que diz aqui que não dá para ver neles somente instrumentos de uma ambição ou de um culto pessoal. Vamos continuar lendo. A força do líder vem do fato de que só ele consegue unir demandas muito diversas, que se unem apenas por meio da prioridade dada às forças fundamentais da vida pública. Primeiro, a nação. Então, está falando de um governo fortemente nacionalista, né, na ideia de defender a nação, o povo daquele país, afirmada em suas lutas contra o imperialismo yankee, ou seja, o imperialismo dos Estados Unidos, e contra a oligarquia nacional a serviço dos mercados estrangeiros, ou seja, aquela elite do país que está ligada não aos interesses do próprio país, mas a interesses estrangeiros. Também a cidade, no momento em que aparecem as grandes metrópoles. Enfim, e sempre o povo. Bom, vamos tentar decifrar aqui pelas respostas do que ele está comentando. Mas enfim, essa ideia de um culto ao líder, que ao mesmo tempo é um líder que se foca numa questão nacionalista, que também está focado em lutar contra o imperialismo yankee, contra as oligarquias nacionais, é uma questão que está falando do populismo, tá? Que existiu na América Latina na metade do século XX. Mas vamos dar uma olhadinha do que vai falar nas alternativas. Sobre o texto é correto afirmar que, letra A, explica as ideias das elites oligárquicas latino-americanas, comprometidas com a modernização nacional e a vontade popular. Pô, se o candidato lê o texto, ele não pode marcar essa questão, porque o texto fala exatamente o contrário. Letra B. Analisa a luta de classes e os movimentos revolucionários de caráter socialista na América Latina a partir dos anos 1970. Mas aí, claro, aquele candidato que vem com aquela ideia pronta já de que lutar contra o imperialismo yankee e contra a oligarquia nacional, isso é coisa de comunista, isso é coisa de socialista e tal, o cara vai marcar essa aqui porque ele não vai refletir sobre o que está falando, tá? No texto como um todo. Bom, aí a gente pode dar uma olhada em outros pontos que a alternativa aborda, como por exemplo, ela cita movimentos de caráter socialista dos anos 1970, e aí a gente tem que recordar que em 1970 os movimentos revolucionários latino-americanos já estavam quase todos contidos, né? E os que não estavam contidos seriam contidos ao longo dos anos 70. Então, essa alternativa não está correta. Letra C. Faz referência à ideologia que caracterizou diversos governos da América Latina no século XX, chamada de populismo. Essa é a resposta correta. Alguns podem se perguntar, mas ele fala em ideologia, e eu ouvi falar aí que ideologia é só comunismo. Não, ideologia é um conjunto de ideias que forma um determinado tipo de governo, um determinado tipo de sistema político-econômico. Tá? Então, o populismo vai se caracterizar também como uma ideologia. O capitalismo é uma ideologia, o socialismo é uma ideologia, o populismo também é uma ideologia. Letra D. Para descartar as outras, vamos ver o que está errado. Faz referência ao alinhamento da social-democracia latino-americana com o pensamento oligárquico, com a defesa do Estado mínimo e com a ampliação da participação política popular. Bom, colocou tudo que era conceito que está pipocando aí nas redes sociais, colocou no liquidificador e lançou na questão, né? O candidato que leu o texto sabe que essa alternativa também está incorreta, tá? Primeiro porque alinhamento com o pensamento oligárquico, ele fala ali exatamente o contrário, né? Então a gente pode descartar a letra D. E a letra E, examina as características dos partidos políticos liberais que na década de 1990 defendiam a integração
da América Latina à Área de Livre Comércio das Américas, ALCA. Bom, o texto não fala sobre isso, tá? Até porque ele fala em ir contra o imperialismo yankee, ir contra uma oligarquia nacional e, na verdade, né, se a gente for pensar nas características desses partidos políticos liberais e a época da criação, da defesa da criação da ALCA, é exatamente o oposto disso, tá? É exatamente a ideia de defender uma aliança com os Estados Unidos e entre as oligarquias. Então, a letra E também está incorreta. Questão 18. Em agosto de 1969, foi realizado no estado de Nova York um grande festival de música e arte que ficou conhecido como Woodstock, considerado marco e expressão do movimento de contracultura. A respeito dos objetivos desse movimento, é correto afirmar que, letra A, era composto majoritariamente por jovens apoiadores da expansão imperialista dos Estados Unidos no Oriente Médio. Não, né? O cara ou a cara que tem uma ideia mínima sobre o Woodstock sabe que não é nada disso, né? Pelo contrário. E não só no Oriente Médio, né? A gente está falando de expansão imperialista dos Estados Unidos em todo o mundo, então era exatamente o contrário disso. Letra B. Representou os ideais conservadores de artistas e intelectuais do Partido Republicano, contrários à expansão de uma nova cultura juvenil que pregava liberdade sexual. A pessoa não ouviu falar de Woodstock para marcar essa, né? Letra C. Foi um movimento engajado na luta pacifista e contrário à participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Sim, essa é a alternativa correta. Woodstock ocorre exatamente nesse momento de Guerra do Vietnã. Lembrando que a Guerra do Vietnã é uma das guerras que estoura ao longo da Guerra Fria. Não houve nenhum conflito direto, né, entre Estados Unidos e União Soviética. Em nenhum momento houve uma guerra declarada entre os dois. Digamos assim, né, nos centros de poder não houve conflito, mas nas periferias houve. E Vietnã foi uma delas, né, porque no Vietnã os socialistas chegam ao poder e aí começa uma guerra, né, para retirada deles. Então, a guerra no Vietnã vai ser uma guerra onde os Estados Unidos vão enviar uma grande quantidade de tropas para derrubar os Vietcongs, né, vão ser derrotados, enfim. Woodstock ocorre nesse momento, então, onde vai se propor novas ideias de diálogo no mundo que passem pela paz e não pela guerra. Mas vamos olhar as outras duas alternativas e descartá-las, né, ver por que elas estão incorretas. Letra D. Foi um movimento que, fundado por jovens oriundos do sul do continente, pregava a valorização do folclore e da cultura da América Latina. Não, também não, né? Era um movimento de jovens do próprio território dos Estados Unidos e não do sul do continente, não eram de jovens da América do Sul. E a letra E. Foi liderada por artistas como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Joan Baez e Bob Dylan, defensores do caráter neutro da cultura em relação aos assuntos políticos. E a pessoa que já ouviu qualquer uma das músicas desses cantores, traduziu as letras, né, sabe que nenhum deles defendia um caráter neutro da cultura em relação aos assuntos políticos. Pelo contrário, todos eles tinham uma música engajada, né? Todos eles tinham letras que falavam de assuntos que repercutiam diretamente no cenário político internacional. Então essa aqui também está incorreta. Se a gente for pensar essa questão, que ela é muito fácil, né? O candidato que tem uma leitura de mundo, que acompanha as informações e que estudou um pouquinho sobre esse momento, acerta muito fácil essa questão, né? Ela não traz muitas dúvidas em relação a isso, né? Basta ter um conhecimento básico do que foi esse movimento de contracultura para o candidato ir direto na letra C. Questão número 19, eu posso ver aqui, ó, que diz sobre consequências do colonialismo europeu no continente africano. Então, mesmo se eu ainda não li o texto, eu já sei que a questão está falando sobre isso, tá? Às vezes, olhar aqui antes ajuda a já entender o texto, tá? Vamos lá. Durante anos, os quenianos, ou seja, quem nasceu no Quênia, foram educados em inglês, desde a creche até a universidade. Não é complicado imaginar o quão difícil que deve ter sido para todas aquelas crianças. Sua educação em inglês provocava uma fratura entre a língua que usavam em suas casas e a língua que usavam nas escolas, com a qual conceitualizavam o mundo. Na atualidade, há toda uma geração de jovens quenianos que vivem entre dois mundos. Tem um domínio perfeito do inglês, mas a cultura majoritária do Quênia pós-colonial, na qual vivem e trabalham,
não é de fala inglesa. Então ele está falando sobre resquícios, né, deixados por aquele período em que o continente africano foi dominado por potências da Europa. No caso aqui do Quênia, que foi dominado pelos ingleses, tá? Vamos ver então o que a questão pede. Assinar a alternativa que, segundo o texto, indica uma das principais consequências do colonialismo europeu no continente africano. Letra A. A imposição do conhecimento de várias línguas para a inserção de africanos no mundo globalizado. Não é isso que o texto fala, tá? O ensino do inglês aqui não tem a função de inserir esses africanos no mundo globalizado. Letra B. A precarização da educação formal que impossibilita a correta formação para o mercado de trabalho. A pessoa pode até pensar, realmente, se a pessoa não tem um conhecimento de inglês, dependendo de onde ela vai trabalhar, de fato, isso impossibilita uma correta formação para o mercado de trabalho. Ok, pode pensar isso, mas não é isso que a questão está dizendo. Tá? Não é sobre isso a questão. Ela pede para te responder baseado no texto uma das principais consequências do colonialismo europeu no continente africano. Então não é questão de opinião, é questão de responder o que está sendo perguntado. Letra C. A negação, por parte dos africanos, de conceitualizar o mundo a partir das línguas nativas no contexto pós-colonial. O erro aqui é negação por parte dos africanos. Eles não se negam a conceitualizar o mundo a partir da sua própria língua. Eles foram obrigados a conceitualizar o mundo a partir da língua inglesa e não a partir da sua própria língua, tá? Então essa daqui também está incorreta. Letra D. A experiência de intercâmbio promovida pelas antigas colônias, permitindo que os africanos tenham dupla cidadania. Sim, vai ver hoje lá na Inglaterra a quantidade de quenianos que tentam entrar lá com dupla cidadania porque foram colonizados, né, porque o seu território foi colonizado pelos ingleses e que vai ter essa dupla cidadania aceita. Não era um intercâmbio, tá, gente? Era imperialismo, era um colonialismo, era uma forma de colonizar o continente africano. Então a correta é a letra E. A distância entre as formas culturais das sociedades africanas e o caráter eurocêntrico da formação escolar colonial. Então sim, essa seria a consequência, né, do colonialismo europeu no continente africano. Distanciou as culturas africanas, porque elas foi inserido nelas culturas estrangeiras, e o caráter eurocêntrico dessa formação escolar, né, onde eles foram formados a partir de conceitos europeus, de uma forma eurocêntrica de pensar. E vamos para a questão número 20, sobre a história do colonialismo português. De novo, colonialismo, só que agora está focando no colonialismo dos portugueses, em como os portugueses saíram mundo afora colonizando territórios. Número 1, a partir do século XV, então dos anos 1400, Portugal estabeleceu colônias, entrepostos comerciais e feitorias na África, certo? Na América, certo? E na Ásia, certo? O que lhe permitiu transformar-se em um extenso império ultramarino. Sim, tá tudo certo. Isso ocorreu em territórios da África, sim. A América, sim. Hoje, brasileiros falam português, porque, né, o Brasil foi colonizado pelos portugueses. E na Ásia também, lembram de toda a história, né, da chegada do Pedro Álvares Cabral no Brasil, que não foi descobrimento, né, enfim, porque eles queriam uma nova rota para chegar às Índias, mas também queriam dominar outras regiões antes que os espanhóis pegassem tudo. Enfim, eles foram atravessando, né, o continente africano, deram toda a volta para chegar em Calicut, lá nas Índias, onde havia uma grande quantidade de comércio de especiarias, que era o que eles estavam buscando. Então sim, eles também criaram feitorias e entrepostos comerciais lá na Ásia. Então está correto. Número 2. No continente americano, as colônias portuguesas permaneceram sob o comando da metrópole, ou seja, permaneceram sob o domínio dos portugueses, até o final do século XIX, então até o final dos anos 1800. Vejam que em vários momentos aqui ela fala sobre séculos que o candidato tem que saber situar historicamente. Quando o fim da escravidão no Brasil rompeu com a rede comercial no Atlântico Sul. Bom, está errado. Por quê? Primeiro, as colônias portuguesas permaneceram sob o comando da metrópole até o início dos anos 1800. Né? Vamos lembrar que em 1822 o Brasil se declara
independente de Portugal. Então ali já não existe mais a metrópole portuguesa, tá? Ali o Brasil já se torna um novo país. E também a escravidão no Brasil, ok, acabou lá no final dos anos 1800, lá em 1888, mas a rede comercial, né, a vinda de escravizados, que era aquela rota que se fazia de escravos saindo da África e vindo para o Brasil, ela acaba em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz. Ok, há um resquício ainda depois de 1850, ainda há a chegada de alguns escravizados vindos do continente africano, mas isso vai diminuindo gradativamente até que chega ali em 1853, a gente praticamente não tem mais registro legal de entrada de escravizados aqui, porque essa rede comercial no Atlântico Sul realmente se rompeu. Então, não dá para dizer que isso foi até o final do século XIX, tá? Então está incorreto. E a número 3. Na segunda metade do século XX, iniciaram-se os levantes independentistas das colônias portuguesas na África. Na verdade, não só portuguesas, né? De vários territórios que haviam sido dominados por potências europeias começam a haver diversos processos de independência. Impulsionados pela Revolução dos Cravos, que aconteceu dentro de Portugal em 1974. Sim, também está correta, tá? Então a gente tem aqui corretas a 1 e a 3. Então aqui a resposta é a letra D. Obrigado por ter chegado até aqui, se inscreve no canal e se ficou alguma dúvida deixa aqui nos comentários que eu posso tentar explicar num outro vídeo, certo? Um abraço então e até o próximo.